Agradecimentos especiais aos contribuidores do último vídeo: Fernando Loyola, Ariel Nogueira e Paulo Henrique. Outra forma que você pode contribuir também é assinando o nosso aplicativo, davideric.com.br, o maior acervo de terror da internet. Esse vídeo faz parte de um universo daqui do canal David Eric chamado O Homem Alto. Se por acaso você ainda não notou e quer conhecer os outros vídeos, não esqueça de entrar nos links da descrição ou do comentário fixado. As histórias funcionam individualmente, mas é muito melhor se você souber de todas. Quando aquele falso herói enorme apareceu na recepção da minha clínica semanas atrás, com uma calça de moletom rasgada, o peito nu arranhado e a esposa histérica a tiracolo, eu notei que tinha algo errado e me provei estar correto em 5 minutos. O ferimento na nuca daquele pobre gato, o Simba, não era obra de um cachorro, mas sim do próprio dono. Quando encarei Maurício na recepção e joguei na cara dele a ameaça de morte do gato para forçá-lo a deixar o gato internado, ele não pestanejou. Aquele psicopata alto só sorriu, entendendo que o jogo tinha virado. E quando menti dias depois, dizendo que o animal havia morrido, ele riu, virou as costas e foi embora, como se o luto fosse uma piada. Para ele, claro, a morte era irrelevante. Aquele foi o meu primeiro e maior erro: achar que eu tinha vencido uma pessoa que nem conhecia. Eu não fazia ideia de que a minha curiosidade tinha me colocado no topo de uma lista negra. A minha escala de plantão na clínica era sempre às terças e quinta-feiras, cobrindo a emergência das 10 da noite às 6 da manhã. Meu endereço residencial nunca foi segredo, o meu nome estava no jaleco. Para um psicopata stalker com recursos, rastrear a minha rotina era a coisa mais fácil do mundo. Naquela quinta-feira específica, todo o estresse acumulado cobrou seu preço. Meu estômago queimava com uma gastrite crônica e as minhas mãos tremiam só de pensar em sair do meu apartamento. Liguei para a clínica, falei que não poderia ir trabalhar e pedi para ser substituído. Eu precisava ficar no meu lar, o apartamento 74 no 7º andar do edifício Polaski. Eu me sentia seguro. No 7º andar, trancado, me convenci de que nenhum assassino me alcançaria. A chuva não parava sobre a cidade pouco depois da meia-noite. Ia ser difícil arranjarem um substituto àquele horário e provavelmente teriam que fechar a clínica. Mas só uma noite não faz mal a ninguém. Eram 13h40 da manhã. Eu já tinha desligado a TV e ido deitar na cama. Usava apenas uma calça de moletom e um trapo de roupa, incapaz de fechar os olhos. Foi quando o interfone tocou. Ninguém, repito, ninguém, toca o interfone de um morador num 7º andar às 3 da manhã. Era inclusive uma regra do condomínio. A não ser, claro, em casos de emergências gritantes. Pulei do colchão descalço, fui até a cozinha e arranquei o fone do interfone do gancho. Alô? Falei. Doutor, é o Roberto da portaria. Doutor, presta atenção em mim. O senhor tem que sair daí agora. Tem um homem no seu andar, um homem de terno. Ele pulou o muro, ele passou pela segurança interna como se não fosse humano. Ele tá na frente da sua porta, doutor. Se tranca, pega alguma coisa pra se defender, foge pela escada de incêndio, faz qualquer coisa. A polícia não atende, ele veio pra te matar. No mesmo momento, a imagem daquele marido alto, reto, sem camisa, me olhando de cima a baixo na clínica, invadiu a minha mente. Ele sabia que eu estava ali. Eu ia responder ao porteiro Roberto e ia mandar ele chamar a polícia e trancar a guarita dele. Abri a boca para gritar as instruções,
mas a temperatura da minha cozinha me fez perder o ar. Um frio do nada. E então, o cheiro podre logo em seguida. Senti algo bem atrás de mim. Antes que eu pudesse virar a cabeça, uma mão agarrou o meu ombro. O choque térmico acabou de me travar de vez. Os dedos não tentaram esmagar a minha traqueia a princípio. Eles deslizaram pela minha clavícula, agarraram a carcaça de plástico do interfone e a coisa falou. Você tem um ótimo coração, Roberto. É comovente a sua preocupação. Mas não se preocupe, amigo. Ele já me deixou entrar. O monstro soltou o plástico do interfone que bateu com tudo contra a parede da cozinha. Num surto de sobrevivência, atirei o meu corpo para a frente, saindo do alcance daquela mão. Girei e puxei com toda a força a gaveta do balcão da cozinha. Choveu talheres no piso. Agarrei o cabo de uma faca, girando-a no ar contra a coisa. Quando o clarão de um relâmpago iluminou a cozinha, através da vidraça da sala, vi o homem. Maurício, com um terno encharcado, parado no meio do ambiente. Ele parecia ainda maior do que antes, obrigando-o a curvar o pescoço para me olhar melhor. Ele deu um passo. O joelho da perna esquerda dele atirou-se para a frente, mas recolheu num tranco para trás, refazendo a própria junta. Bem rápido, as pernas anormais dele cortaram a distância entre nós. A mão rebateu a minha faca no ar, lançando-a longe. Os dedos dele agarraram a gola da minha roupa e me ergueram do chão como se eu pesasse o mesmo que um gato. Meus pés balançaram no vazio. Ele ia encravar os dentes na minha carne, me silenciar antes que eu gritasse. Num ato de desespero, agarrei o escorredor de pratos de cima da pia e bati, com toda a energia que me restava, diretamente na cabeça da aberração. O impacto o surpreendeu. O aperto de sua mão afrouxou um pouco, o suficiente para eu soltar o meu próprio peso e despencar no chão, rasgando o tecido da minha roupa e a pele do meu ombro. Sem olhar para trás, corri às cegas. Ao lado da minha porta da frente, na banqueta, estava o meu molho de chaves jogado em cima de uma das contas de luz. Lá tinha a chave do carro e da porta da frente. Agarrei as chaves, enfiei a da porta da frente na fechadura, girei, a peguei de volta, abri a porta e me joguei para o corredor do prédio. Não me dei ao trabalho de fechar a porta atrás de mim. Já era um milagre ter conseguido enfiar a chave corretamente na fechadura e tirado para usar a do carro. Joguei todo o peso do meu corpo contra a porta corta-fogo da escada de emergência. Devo ter acordado todo mundo do prédio. Desci os 7 andares pulando os degraus de 2 em 2. Meus pés descalços queimavam contra o chão áspero. A cada lance de escada, eu olhava para cima, morrendo de medo de ver aquela coisa de terno andando atrás de mim ou despencando lá de cima para me agarrar. Saí no hall escuro dos fundos que dava acesso direto à rampa da garagem no subsolo. Corri até o meu carro, destravei, entrei, me tranquei e dei a partida. Acelerei rampa acima, passei pelo portão eletrônico antes mesmo de abrir direito e fui pelas ruas desertas da cidade. Única coisa que pensei naquele momento foi: eu precisava matar aquela coisa antes que ela matasse mais gente. Precisava da minha própria clínica com todos os medicamentos que eu tinha lá. A sorte é que a medicina veterinária no Brasil é precária. Quando cheguei na clínica, tudo estava apagado. A diretora provavelmente não conseguiu achar nenhum veterinário para me cobrir em cima da hora, como eu havia previsto. Sem veterinário responsável, a lei não permite manter o hospital aberto. Eles foram obrigados a suspender a emergência daquela madrugada. O lugar estava completamente vazio, escuro e trancado. Estacionei na frente.
Peguei o meu molho de chaves da clínica no porta-luvas do carro. A única vantagem de ser o plantonista fixo da noite é ter a chave mestra de tudo. Encaixei a chave nos cadeados de chão, abri e ergui a porta de rolo. Caminhei rápido até os fundos, ultrapassando os consultórios e entrando no bloco cirúrgico colado à farmácia interna. Destranquei o armário de controlados. Peguei 3 frascos: ketamina, xilazina e detomidina. Para quem entende, sabe que isso derruba qualquer tipo de humano, animal ou coisa. Misturei tudo na maior seringa que eu tinha, 30 mililitros da bomba anestésica mais letal conhecida pela medicina veterinária. Na ponta, coloquei uma agulha grossa, feita para rasgar couro de bovinos. Preparei 2 doses, guardei uma e segurei a outra na mão direita. Fui para o corredor de internação. Fui direto até o fundo do corredor, onde ficavam as jaulas de contenção para animais de grande porte. Jaulas essas mais fortes que uma cadeia humana, feitas para abrigar cães assassinos. Deixei a porta de uma delas escancarada com o cadeado pendurado na trava. O plano era simples. A besta me seguiria pelo cheiro, a seringa faria o resto. Não demorou muito para eu começar a ouvir passos pesados no vazio do lugar. E menos tempo ainda para ele me encontrar. Quando a coisa me viu, correu para mim. Eu não tive tempo de fugir mais. De novo, suas mãos me pegaram pela gola da minha roupa. Eu não lutei dessa vez. Com a mão esquerda livre, me agarrei ao pulso da criatura, levantei a mão direita e enterrei a seringa diretamente na jugular do desgraçado. O monstro teve um espasmo. Sua mão me soltou e me bateu em seguida. O braço bobo dele me acertou no peito, me atirando 3 metros longe. Olhei para a coisa se debatendo. A injeção funcionou, graças a Deus. A perna direita gigante dele cedeu. Os braços caíram sem mais força. Num chiado, o corpo da aberração perdeu toda a força, colapsou e bateu de bruços no chão. A dor das minhas costelas, quando ele me bateu, quase me fez ficar ali por mais algumas horas, mas a urgência daquilo gritava mais alto. Levantei morrendo de dor. Fui até o fim do corpo dele. Peguei os 2 tornozelos que pareciam pesar toneladas. Levei a carcaça de quase 130 quilos de arrasto pelo chão do corredor. Fui recuando de costas, ofegando até chegar na jaula que deixei aberta, prontinha para ele. Chutei a cabeça dele para o fundo da jaula. Depois disso, não tive muito o que fazer. Saí rapidamente de lá. Fechei o ferrolho grosso, encaixei o restante do cadeado e apertei a tranca. Fechado, trancado. Encostei as costas contra a parede do corredor lateral e escorreguei até me sentar morrendo de dor e cansaço no chão. Meu coração já estava num estado tão de adrenalina que ele não batia mais na garganta, ele retumbava no meu crânio. Mas o alívio daquilo tudo me deu uma sensação de vitória tão grande que nem pude acreditar. O ritmo respiratório do homem era raso, quase parando. A porta do meu apartamento não tinha sido segura, mas as barras de aço daquela jaula me deixaram em paz. Respirando fundo, tentando me acalmar cada vez mais para não ter um infarto ou algo do tipo, fui tentando ir bem devagar até a recepção da clínica. Eu precisava ligar para alguém e depois disso, sabe-se lá Deus o que iriam fazer com a coisa. A cadeira giratória da secretária atrás do balcão foi um presente dos deuses. Sentei nela, o corpo formigando todo. Tão gostoso finalmente sentar numa cadeira macia e não no chão. Seria um milagre também se eu não tivesse quebrado nenhum osso no meio dessa maluquice. Mas acho
que eu não deveria ter relaxado tanto. O apagão do cansaço foi instantâneo. Basicamente, desmaiei. A luz forte e ofuscante do sol da manhã começou a bater nas persianas da recepção. Aquela luz quase me deixou cego. Foi como acordar de uma ressaca, só que 1000 vezes pior, com dores e tudo mais. Despertei no susto, o pescoço duro de dormir torto na cadeira. Um gemido saindo dos meus lábios ressecados por causa do hematoma nas costelas doloridas. O mundo lá fora parecia completamente normal. Passarinhos cantando na calçada, barulho distante de carros na avenida. Olhei para o corredor, o coração acelerando de novo. Peguei o celular rachado do meu bolso, caminhei ao longo do bloco cirúrgico e virei o corredor de internação em direção às jaulas. A minha mente já começava a pensar numa explicação técnica para as autoridades sobre tudo aquilo, mesmo sem saber de nada do que tinha acontecido de verdade. Cheguei na frente da sala das jaulas. A porta de ferro continuava absolutamente, exatamente, da mesma forma como eu a tranquei. Não havia nem o menor arranhão no aço, e no cadeado também, completamente trancado. Eu estava sorrindo ao levantar o celular para gravar a coisa. Mas rapidamente congelei no meio do movimento. Os meus olhos ficaram sem focar por um tempo. A jaula estava trancada pelo lado de fora, porém, completamente e desesperadoramente vazia. Maurício não estava mais estirado no fundo. Não havia ossos quebrados contra os vãos da jaula onde eu jurava que ele jamais passaria. Do lado de fora da jaula, perfeitamente jogado sobre o ralo branco limpo, a única prova que restava, zombando da minha ingenuidade, era o terno preto molhado da coisa e a calça suja. As roupas rasgadas não foram estraçalhadas de dentro para fora. Foram descartadas, caídas moles, e cobrindo o tecido e todo o vão inferior exato de espaço de 10 centímetros das barras de contenção, jorrava uma espessa e asquerosa gosma amarelo-esverdeada, um rastro viscoso e fedido. Uma poça de necrose e lodo amarelado se arrastava como o caminho deixado por uma imensa e pesada lesma de ácido, saindo entre os pilares de ferro, atravessando todo o chão molhado, fazendo seu caminho até o duto alto de ar na lateral. Tudo em que eu acreditava era uma piada. A anatomia nunca foi uma lei absoluta. As regras da física, então, uma piada maior ainda. Nada disso importa para o que quer que seja aquela coisa, que eu pensei ser minimamente humana, sabe? Ah, minha jaula não passou de uma peneira inútil para uma anomalia que pode se transformar em líquido quando bem quiser. Lá fora, a tempestade finalmente tinha passado. O sol da manhã que me acordou começava a iluminar a recepção da clínica com mais força. Mas apesar de toda a luz e claridade, eu nunca me senti tão imerso nas trevas. A coisa está solta. Ela escorreu pelos dutos de ar do telhado e voltou para as ruas da cidade. Por algum motivo, que não quero descobrir tão cedo, ela não me matou. Desespero? Medo? Será que consegui provocar algumas dessas coisas no monstro? De qualquer forma, a criatura agora não está mais contida dentro do seu terno habitual. Ela não tem mais o rosto calmo para enganar as pessoas. Não tem mais a voz humana para imitar o desespero alheio. Na verdade, ela pode ter perdido todo aquele corpo humano que ela roubou por causa da injeção e agora está procurando uma nova pele para vestir. Bom, nada disso na verdade eu sei de fato, só estou especulando. O pior é que ele ainda sabe o meu nome, sabe o meu cheiro e sabe que não tenho nenhum poder sobre ele. Sentei no chão de novo, esperando a polícia
e o controle de zoonoses chegarem. Vou entregar as roupas vazias a eles. Vou apontar para a gosma amarela no ralo. Eles vão me chamar de louco e só Deus sabe o que depois. Mas seja lá o que resolvam fazer comigo, pela primeira vez na minha vida inteira, eu vou implorar chorando para não ser trancado em algum lugar. Porque agora eu sei que nenhuma porta fechada no mundo pode me proteger do que entra por debaixo da fresta. Até a próxima. Obrigado.